Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Carlos Jawad e na nossa videoaula de hoje nós iremos discutir em torno de risco e taxa de retorno. Temos aqui um exercício prático do qual nós iremos fazer a aplicação desta mesma matéria. Mas antes eu gostava de o convidar a subscrever-se ao nosso canal, a ativar também o sino de notificações, de modo que possa ficar ao par de todas as nossas novidades. Indo diretamente ao nosso exercício, comecemos por lê-lo. O exercício diz o seguinte: a Pennington Corporation está analisando duas linhas de produção no Planalto de Angônia, linha de produção de batata e de milho. Da pesquisa feita foram elaborados as seguintes estimativas. Antes de mais, observamos nós que temos aqui as duas linhas de produção, isto é, temos aqui a batata e temos deste lado de cá o milho. Conseguimos também observar que o investimento inicial feito em cada uma das linhas de produção é o mesmo e no caso é de 800 mil meticais para cada linha de produção. E logo de seguida vemos também que dão-nos a taxa de retorno anual para cada um dos cenários, não é? E no caso temos aqui três cenários. O primeiro é pessimista, o segundo é mais provável e o terceiro é otimista. Certo? Certo. O que diz o nosso exercício? Na linha A, o nosso exercício pede que se as probabilidades relativas aos cenários, no caso pessimista, mais provável e otimista foram, não é? Ou seja, já nos são dadas aqui as probabilidades relativas a cada um dos cenários. Para pessimista, temos uma probabilidade relativa de 45%, não é? Para mais provável, temos uma probabilidade relativa de 30% e 25% para otimista, certo? O pedido é que a gente calcule a taxa de retorno esperada para cada um dos projetos. Como é que nós vamos fazer a aplicação deste cálculo, Awad? É muito simples. Temos que partir do princípio, não é? Esta aqui é a nossa resolução. Vamos fazer a aplicação direta da fórmula, não é? Como é que eu calculo a taxa de retorno esperada para cada um dos projetos? A fórmula, ela diz o seguinte, diz que a taxa de retorno esperada, não é? Ela, por sua vez, é igual ao somatório da taxa de retorno anual, que por sua vez é dada por K e, estamos juntos, vezes a probabilidade relativa de cada um dos cenários. Neste caso será 1PI. Estamos juntos? Certo. Esta é a fórmula que nós iremos recorrer para poder calcular a taxa de retorno esperada para cada um dos projetos. Certo? Certo. De seguida, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a taxa de retorno esperada para batata, não é? Vamos colocar aqui, vamos colocar o nosso primeiro projeto, não é? Que é batata. Então, como é que nós vamos calcular aqui a taxa de retorno esperada? Vamos fazer diretamente a aplicação direta da fórmula, não é? Como é que vai ficar? A taxa de retorno esperada para batata será igual. Vamos ter aqui, conforme já vimos, não é? Somatório
de QI, que na verdade é nada mais, nada menos do que a taxa de retorno anual vezes a probabilidade relativa de cada um dos cenários, certo? Isso, por sua vez, será igual. Vamos lá perceber uma coisa muito importante aqui. Estamos a trabalhar com este projeto ou com esta linha de produção, primeiramente, não é? Então, a questão que eu vou fazer é qual é a probabilidade do primeiro cenário da batata, que por sua vez é pessimista. Nós já sabemos, é de 20%, não é? Sendo 20%, podemos colocar como sendo 0,2, certo? Vezes a probabilidade relativa, que já vimos que para pessimista é de 45%. Então, vamos ficar aqui com 0,45%. 0,45, não é? Que é equivalente a 0,45, certo? Que é equivalente a 45%. Depois vamos ficar aqui com mais. Vamos usar o mesmo procedimento. Taxa de retorno anual para o cenário de mais provável, 18%. Então vamos colocar aqui 0,18 vezes a probabilidade relativa para o cenário de mais provável é de 30%, que é equivalente a 0,30. Isto mais, vamos ficar aqui para o cenário otimista, que tem uma taxa de retorno de 16%, que é equivalente a 0,16, vezes a probabilidade relativa, que é de 25%. Isto vai dar 0,25, que é equivalente. E de seguida, o que nós podemos fazer? Podemos somar esta operação, não é? Somar dessa operação, nós vamos constatar que o quê? Vamos constatar que a taxa de retorno esperada para o projeto da batata será de 0,184. Estamos juntos? Certo. De seguida, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a taxa de retorno esperada para o outro projeto, que no caso é o projeto do milho. Estamos juntos? Já conhecemos a fórmula, não é? Taxa de retorno esperada é, por sua vez, igual ao somatório da taxa de retorno anual vezes a probabilidade relativa. Usamos o mesmo procedimento que usamos para o projeto da batata. Então, aqui nós vamos dizer qual é o cenário, não é? Qual é a probabilidade do cenário pessimista do milho é de 0,12, que é equivalente a 12%, não é? Vou ficar aqui com 0,12 vezes qual é a probabilidade relativa para o cenário pessimista, 45%, que é equivalente a 0,45%. 45 mais, vamos ficar aqui com 0,22, que é o valor da taxa de retorno para o cenário de mais provável do milho, vezes a probabilidade relativa, que é de 30%, equivalente a 0,30. Mas, por fim, vamos ficar aqui com 0,32, que é equivalente a 32%, que é a taxa de retorno anual para o cenário otimista, vezes 0,25. Isto, por sua vez, vai dar-nos quanto? Vai dar-nos 0,2. Estamos juntos? Certo. Deste modo aqui, o que foi que nós calculamos até então? Simples. Simplesmente fizemos o cálculo relativo à taxa de retorno esperada para cada um dos projetos, não é? Então, posso colocar aqui como sendo a linha A. De seguida, vamos para a nossa linha B. O que pede na nossa linha B? Na linha B, pedem que a gente faça o cálculo do desvio padrão e o coeficiente de variação dos dois projetos, não é? Então, como é que nós vamos fazer este cálculo do desvio padrão e do coeficiente de variação dos dois projetos? Também existe uma fórmula, não é?
E esta fórmula, por sua vez, ela é dada do seguinte jeito. Nós vamos dizer assim, que o nosso desvio padrão, não é? Será, por sua vez, igual a raiz. E aqui nós vamos ficar com o somatório, não é? Da taxa de retorno, menos a taxa de retorno esperada, que é por sua vez dada pelo kappa, com uma barra acima. Estamos juntos? Fechamos aqui vezes a probabilidade relativa de cada um dos cenários. Então, esta é a fórmula a qual nós iremos recorrer para podermos calcular o valor do desvio padrão de cada um dos projetos, certo? Certo. Assim sendo, como é que isto ficará? Muito simples por quê? Porque muitos dos dados contidos nesta fórmula nós já temos. Então, vamos calcular primeiro para o quê? Para o primeiro projeto, não é? Que é o projeto da batata. Então, como é que isto vai ficar? Simples. Nós vamos dizer que o desvio padrão para o projeto da batata será, por sua vez, igual. Vamos colocar aqui uma raiz bem longa. Será igual ao quê? Vejam só, aqui nós vamos ficar. Qual é o valor da taxa de retorno? Qual é o valor da taxa de retorno anual para a batata no cenário pessimista? 20%, equivalente a 0,2. Menos taxa de retorno esperada, que nós já havíamos calculado para a batata, que é de 0,184. Vamos ficar aqui com 0,184. Aqui até faltou colocarmos um quadrado nesta expressão. Estamos juntos? Certo. Em seguida, vamos fazer o quê? Vamos fechar, vamos colocar o quadrado. Vamos multiplicar isto pela probabilidade relativa. E nós já havíamos visto qual é o valor da probabilidade relativa de cada um dos cenários. Para pessimista, a probabilidade relativa é de 45%, não é? Então, vamos ficar aqui com 0,45. Mas vamos usar o mesmo procedimento. Vejam só, já sabemos nós qual é, podemos ver aqui também, não tem problema nenhum, já sabemos nós qual é o valor da taxa de retorno para o cenário mais provável, não é? Para o caso da batata, é de 18%. Então, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que aqui vamos ter 18%, que é equivalente a 0,18, menos o valor da taxa de retorno esperada, que nós já calculamos, conforme podemos constatar aqui, que nós já calculamos, vamos ficar com 0,184 ao quadrado, vezes o valor da probabilidade relativa, que para o caso do cenário mais provável é de 30%, não é? Que é equivalente a 0,30, não é? Mas aqui nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 0,16, que é o percentual da taxa de retorno do último cenário da batata, que é de 16%. Então, vamos ficar aqui com 0,16 menos 0,184 ao quadrado vezes a taxa de retorno vezes a probabilidade relativa deste cenário, que no caso é de 25%. Então, vamos colocar aqui equivalente a 0,25. Então, se nós fizermos esta operação na nossa máquina calculadora, teremos um resultado aqui de 0,01625.
Estamos juntos? Certo. Depois vamos calcular o quê? Vamos calcular o desvio padrão para o nosso segundo projeto, que no caso é o projeto do milho. Então, vamos recorrer à mesma fórmula. Vamos dizer que o nosso desvio padrão será, por sua vez, igual. Igual o quê? Vamos buscar o valor da taxa de retorno anual para o primeiro cenário, que no caso é pessimista, mas para o caso do milho, que é de 12%. Estamos juntos? Então, vamos ficar aqui com o quê? 0,12 menos o valor da taxa de retorno esperado para o segundo projeto, que por sua vez é de 0,2. Estamos juntos? Vamos ficar aqui com 0,2 elevado ao quadrado vezes o quê? O valor da probabilidade relativa, que por sua vez é o mesmo para os dois projetos, que no caso estamos a falar de 45%, estamos a falar de 30%, estamos a falar de 25% para cada um dos três cenários. Assim sendo, vamos ficar aqui com o quê? Com 0,45. Mas vamos lá buscar o valor da taxa de retorno do segundo cenário mais provável. Temos 22%, que no caso é o mesmo que 0,22 menos 0,184 ao quadrado vezes 0,30 mais qual é o valor da taxa de retorno do último cenário para o milho, que no caso é otimista, 0,32, não é? Que é equivalente a 32%, 0,32. Menos o valor, desculpa, aqui eu falei uma pequena coisa, aqui tem que ser menos 0,2, que na verdade é o quê? É o valor da taxa de retorno esperado para o segundo projeto, que no caso é do milho. E é o mesmo que nós vamos colocar aqui, 0,2 ao quadrado vezes 25%, que é o valor da probabilidade relativa para os dois projetos, 0,25. Então, se nós fizermos esta operação na nossa máquina calculadora, nós vamos constatar que o quê? Que o valor do desvio padrão para o segundo projeto, ele dá nada mais, nada menos do que 0,0824. Estamos juntos? Certo. Logo de seguida, podemos nós calcular o quê? Podemos calcular agora o nosso coeficiente de variação. Podemos calcular o nosso coeficiente de variação. E como é que nós calculamos o nosso coeficiente de variação? O nosso coeficiente de variação, pela fórmula, ele será dado pelo valor do desvio padrão sobre ao valor relativo à nossa taxa de retorno esperada. Estamos juntos? Certo. Esta é que é a fórmula que nós iremos recorrer para fazer o cálculo do coeficiente de variação para cada um dos projetos, certo? Então, vamos começar pelo primeiro projeto, que no caso é o projeto da batata. Então, como é que isto vai ficar? Muito simples. O coeficiente de variação para a batata será igual. Qual foi o valor do desvio padrão da batata? Temos aqui, que no caso é 0,01625, dividido pelo valor da taxa de retorno esperada para o projeto da batata, que nos deu quanto? Que nos deu 0,184. Então, vamos colocar aqui 0,184. Então, se nós fizermos este cálculo na nossa máquina, vamos constatar que o resultado irá nos dar 0,088, não é? 32. Então, este
é o coeficiente de variação para o primeiro projeto, que no caso trata-se da batata. Agora, vamos calcular o coeficiente de variação para o milho. A fórmula mantém-se. Então, o que nós vamos dizer? Coeficiente de variação será igual. Qual é o valor do desvio padrão do milho? Temos aqui, não é? Que é 0,08124 dividido pelo valor da taxa de retorno esperado, que nós já conhecemos porque calculamos juntos, que é de 0,2. Então, esta operação na nossa calculadora, não é? Se nós formos a fazer devidamente, vai dar-nos 0,4062. Assim sendo, nós resolvemos o exercício. Porém, vamos observar que temos uma questão ainda por responder. E o que diz esta questão? A questão é a seguinte: qual dos dois projetos é o mais arriscado? Não é? É assim, se nós estamos a fazer a avaliação sobre projetos, pressupõe-se que nós buscamos tomar uma decisão sobre o projeto mais viável, não é? De certa forma. Então, daí que nós temos essa questão. Qual dos dois é o mais arriscado? Porque se houver um mais arriscado, certamente que nós não iremos optar por um projeto arriscado, não é? Porque pode colocar em causa o nosso investimento. Então, qual é a resposta que nós damos face a esta questão? É a seguinte: nós respondemos o seguinte, que tendo em conta, não é? Tendo em conta a informação acima, no caso me refiro ao valor da taxa de retorno esperada para cada um dos projetos, não é? E tendo em conta o cálculo do desvio padrão e não só, bem como do coeficiente de variação, o projeto do milho, não é? Ele é o mais arriscado de todos. Por que ele é mais arriscado de todos? Simples, porque ele apresenta maior desvio em relação ao retorno médio esperado. Então, se um projeto, de certa forma, apresenta maior desvio em relação ao retorno médio esperado, pressupõe-se que esse seja o projeto mais arriscado de todos, certo? E assim sendo, nós não optamos pelo projeto do milho, mas sim optamos pelo projeto da batata. E a questão que pode se levantar é: mas o valor de investimento é o mesmo? Sim, é o mesmo. Porém, o retorno médio esperado proporcionado, não é, pelo projeto do milho, ele é maior comparado ao projeto da batata. Logo, pressupõe-se que este projeto ele é o mais arriscado comparativamente ao outro. Assim sendo, nós optamos pelo projeto da batata. Certo? Certo. Foi só o primeiro exercício relativo a esta matéria, que é risco e taxa de retorno. Iremos resolver muito mais exercícios e, de certa forma, essa matéria ficará muito clara para cada um de nós. Então, eu espero que tenham gostado e, se porventura a videoaula lhe foi útil, deixe ficar o seu gosto, ajude o canal a crescer, subscreva-se ao canal e contribua para o melhoramento do desempenho e aproveitamento acadêmico de milhares de estudantes de nível superior. Um grande abraço, estamos juntos, espero por você numa próxima videoaula.